e você vai conseguir acompanhar, né, essa série de maneira completa, na íntegra, a respeito da expectativa de Deus para cada um de nós. Então, assim, nós estamos falando de Pedro e João. Pedro e João, eles vão até ao templo, na hora nona, fazer oração, e ali ele se depara com um aleijado, né, paralítico, que o nome dele é... Quem sabe o nome dele? Não sabe, a Bíblia não diz. E eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele aleijado, ele é curado imediatamente, fica de pé, agora ele anda, agora ele corre, agora ele salta, ele entra no templo junto com Pedro e João. E quando eles estão transitando por dentro do templo, uma multidão se reúne. Por quê? Porque um aleijado foi curado. Então Pedro toma a palavra e começa a pregar o evangelho, dizendo que não foi ele, nem o poder dele, não tem nada em especial nele que pudesse curar aquele aleijado, mas que foi Jesus, é o nome de Jesus, e fala, anuncia Jesus para aquela multidão. E naquele dia, naquela tarde, porque a hora nona é 3 horas da tarde, essa foi a hora que Pedro foi orar. Então, naquele finalzinho de dia, mais de 5.000 homens se converteram ao Senhor Jesus. Diz amém? Daniel tem uma frase que ele gosta de usar quando prega, não sei se ele já usou aqui, mas eu estou dando aqui crédito para ele. É o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje, e ele será o Deus de sempre. Sabe, o mesmo Jesus que fez, ele continua fazendo. A grande questão é que, com o passar do tempo, como é que eu vou dizer, com a evolução da ciência, do conhecimento científico, muito da fé, ela ficou de lado. Por exemplo, às vezes a gente orava com muita fé por cura. Por quê? Porque nós não tínhamos determinados avanços na ciência, e a esperança das pessoas, quando ficavam doentes, não era acreditar que um exame revelaria a doença, nem que um determinado medicamento novo pudesse curar a doença, então restava a fé. E às vezes a oração ela sempre fica em último caso. Eu não estou dizendo aqui para você deixar de tomar o seu remédio nem fazer o seu exame. Entenda bem. Mas há anos, muitos anos atrás, não tinha, a ciência não tinha evoluído como hoje. Então, o querido era joelho no chão e crer que Deus faria o milagre. E assim, aquilo ali foi tão notório na vida daquela pessoa, daquelas pessoas no templo, que mais de 5.000 pessoas, mais de 5.000 homens, sexo masculino, se converteram, fora mulheres e crianças. E por causa daquele tumulto, você sabe, Pedro e João, eles foram presos. Porque o inimigo, ele sempre quer calar a voz que fala em nome de Jesus. Esse é o desejo dele, essa é a missão dele, calar qualquer voz que fale em nome de Jesus. E eles foram calados. Os guardas do templo os prenderam, levaram eles para a prisão, e no dia seguinte de manhã, olha que tudo isso aconteceu em 24 horas, no único dia. Eles dois foram trazidos à presença do sumo sacerdote e das demais autoridades eclesiásticas daquela época. E quando perguntaram para ele, em nome de quem? Nós falamos sobre isso semana passada. Em nome de quem você está fazendo isso? Essa era a pergunta que ele esperava, para ele poder falar novamente no nome de Jesus. Nós fizemos isso no nome de Jesus. Aquele que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dos mortos. E ele disse assim, portanto, não há outro nome debaixo do céu que importa que os homens possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus. E pregou o evangelho, novamente, agora para os doutores da lei. E no final daquele dia, né, depois desse julgamento, depois desse discurso que eles fizeram para os doutores da lei, o que acontece é que os caras saem, né, tiram Pedro dali e começam a conversar entre eles. A gente não pode fazer nada com eles. Como é que a gente vai castigar eles? O aleijado está aí, ele não é mais aleijado. É público e notório de que um grande milagre foi feito. Então, o que eles fizeram? O que eles fizeram você vai saber hoje na mensagem. Diz amém. Isso foi só um resumo para você se situar e o restante você pode ouvir lá. Repete comigo assim, libertos para testemunhar. Sabe, então eles não tinham como eu estava dizendo, eles não tinham como mantê-los presos, pois era fato de que um aleijado, um ex-aleijado, agora havia sido curado e todos testemunharam o que aconteceu com aquele homem.
E a única coisa que eles podiam fazer era advertir a Pedro e a João para que não pregassem mais nesse nome. Sabe, tudo que o diabo quer é que o nome de Jesus não esteja mais na sua boca. Porque quando o nome de Jesus não está na sua boca, você não ora mais. Porque qualquer oração que você venha fazer, para ela ser ouvida por Deus, ela precisa ser feita em nome de Jesus. E às vezes a gente fica esquecendo desse nome, deixando ele para lá, tratando ele como se fosse algo religioso. E alguns, o diabo usa uma estratégia que é tão terrível, embora pareça ser piedosa, diz assim, não, nós não vamos falar o nome de Jesus em vão. Eu tinha um amigo que era meu chefe no hospital, no laboratório, ele já faleceu, e ele dizia assim, se você pode ir a São Pedro, o que você vai fazer indo a Jesus direto? Ele usava isso como metáfora para falar a respeito da aplicação de administração de determinados medicamentos, mas muita gente pensa assim, se eu posso ir a Santo Antônio, Santo Pedro, São João, São Cristóvão, São isso ou São aquilo, se eu posso ir a Maria, por que eu vou a Jesus diretamente? Isso é uma estratégia do inimigo para quê? Para que o nome de Jesus seja colocado sempre em segundo lugar. E que outro nome, se não, o nome de Jesus é muito santo. Não ore em nome de Jesus, vamos orar em nome do John. Mas quantas pessoas não oram em nome de João? Feriados? Entende? Não é aqui uma crítica a nenhuma religião, mas é um entendimento da estratégia do diabo para pegar o nome de Jesus e colocar de lado, para que outro nome seja colocado ali. Só que o outro nome, apesar de ser o nome de um santo homem de Deus, de um apóstolo, de alguém que foi muito importante no Evangelho, mas ele não é o nome de Jesus. Ele não sangrou para que você pudesse ser salvo. Ele não morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida. Por isso o nome de Jesus ele precisa ser prezado, ele precisa ser declarado, ele precisa ser confessado e ele precisa ser trazido para as nossas vidas. Quem me entende isso diz amém? Não deixe que o inimigo cale o nome de Jesus na sua vida, nem na sua família. Entendeu? Esse cântico que nós acabamos de cantar, ele é precioso no que diz respeito a isso. Declare o nome de Jesus em todo o tempo. Então repete comigo, eu declaro o nome de Jesus em todo o tempo. Por quê? Porque o nome de Jesus, sim, ele é poderoso para fazer tudo aquilo que ele disse que faria. Agora, isso depende de uma coisa, uma única coisa nossa, que é fé. Diga fé. Porque o restante da obra, Jesus já fez. Você não precisa fazer absolutamente nada. Jesus já fez tudo. Tudo que você precisa agora é crer nele. Diga crer. Crer nele. Eu tenho falado muito sobre isso, não dá para explicar detalhes todas as vezes. Como eu disse domingo, no final da mensagem, ele é a farinha. Diga farinha. Ele é a farinha que expulsa a morte da panela. A farinha é Jesus. Diga Jesus. Então, quando tem morte na sua panela, na sua vida, na sua família, uma enfermidade, um problema financeiro, precisa trazer a farinha, precisa trazer Jesus para a sua vida, precisa trazer Jesus para a sua história, precisa trazer Jesus para a sua realidade. Quem está entendendo diz amém? Isso vai resolver. Atos capítulo 4, versículos 18 a 20, diz assim, então, o chamaram de volta e ordenaram que nunca mais, olha o termo, diga nunca mais, falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam, os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a ele? Não podemos, vamos falar juntos, não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos, ou seja, do nome de Jesus. Então fica aí muito claro a intenção do diabo, calar sempre toda e qualquer menção no nome do Senhor Jesus. Quando qualquer pessoa fala em Deus, olha só que coisa interessante, quando qualquer pessoa fala em Deus, não tem problema nenhum. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te guie, Deus te dê graça, que seja feita a vontade de Deus. Você pode falar isso para uma pessoa? Você vai ser resistido por causa disso? Você pode falar isso para um espírita, para uma religião africana, você pode falar isso para um católico, para um cristão, você pode falar isso para qualquer tipo de... Você pode falar isso para um muçulmano, você pode falar isso para um hindu, não importa quem seja. Nós vivemos uma época em que o mundo não é anti-Deus, o mundo é anti-Cristo. Por isso João, na carta do apóstolo João, não no livro, ele diz que o anticristo já está, o espírito do anticristo já está entre nós.
Por quê? Porque a ideia do inimigo permanece a mesma, calar e sumir com o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus confronta. O nome de Jesus é o que salva. O nome de Jesus é o que restaura. Entende? Então, se o nome de Jesus sai da equação, não há esperança, não há salvação e não há vida. E sabe, o nosso naturalismo, ele faz com que nós tentemos resolver os nossos problemas, as nossas circunstâncias, as nossas situações, baseadas sempre na nossa força, na nossa capacidade. Então, assim, hoje, o mundo oferece para nós coisas como influencers digitais, coaches, gurus, amigos, colegas, e tem uma longa lista que nós substituímos Jesus na prioridade da nossa vida. Mas se você quer expulsar a morte que está na panela, só existe um nome. Diga o nome dele? O nome de Jesus. Então Pedro, ele foi muito enfático em declarar que o nome poderoso é o nome de Jesus. E ele se posicionou diante de um adversário também muito poderoso. O mesmo sumo sacerdote que condenou Jesus à morte estava ali diante dele, e ele disse: foi você que matou Jesus, e Deus o ressuscitou dos mortos, e hoje ele é o nome que está acima de todo nome, é o nome que pode trazer cura, libertação e restauração para o povo, porque debaixo do céu nenhum outro há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quem crê nisso, diga amém. Assim, a palavra salvar é a palavra sozo, é o verbo salvar, sozo, ou o substantivo salvação. Não é? Então, essa palavra sotério, né, no grego, essa palavra ela diz muito mais do que livrar a alma do inferno. Fala de restauração, restauração de vida, restauração de família, restauração de finança, restauração de saúde. Sabe, a palavra salvação ela é muito ampla, e o nome de Jesus, que é Yeshua, Jeová, é salvação. Amém? Entende isso? Jesus é grego. Diga, Jesus é no grego. Isso, Jesus é no grego. Quando você vai para o hebraico, aí Yeshua. A gente canta, né? Yeshua, Yeshua, e às vezes não entende. Esse é o nome de Jesus no hebraico. Esse nome significa o quê? Jeová é salvação. É o nome que nos dá a salvação, é o nome do Senhor Jesus. Por isso esse nome precisa ser declarado. E quando tem crise, quando tem problema, quando tem dificuldade, o nome que vai nos libertar, sim, é o nome do Senhor Jesus. Diz amém? Ah, mas eu não consigo entender isso. Eu preciso procurar fulano, eu preciso... Procure por Jesus e descanse nele. Procure por Jesus e descanse nele. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, eu vou ler os versículos 23 e 24, depois de 29 a 31, diz assim: assim que foram libertos, ou seja, Pedro e João foram libertos, voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos. Ou seja, os irmãos estavam o quê? Reunidos. Então eles voltavam ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram os princípios, lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relatório, ouvir o relato, todos os presentes, diga todos os presentes, levantaram juntos a voz e fizeram o quê? Então todos os que estavam presentes, quando ouviram o testemunho de Pedro e João, juntos levantaram a sua voz e oraram a Deus. Eu vou falar mais sobre isso. A oração é a seguinte: ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. E aí ele vai falando a respeito de Deus. Agora no versículo 29 diz assim, ao final da oração: e agora, diga agora. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Qual foi a ameaça dos sacerdotes? Não falar em nome de Jesus. Então, qual é a oração da igreja? Ouve as ameaças deles e concede para nós, dá para nós o quê? Diga coragem para anunciar a palavra, para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar. E que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo. Como é que é o nome? Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. E todos, diga todos, ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Então esse texto é maravilhoso. Assim que foram liberados, eles procuraram imediatamente os irmãos que estavam já reunidos. Mas o que aqueles irmãos estavam fazendo? Ora, pela sequência do texto dá a entender que eles estavam em oração, orando por Pedro e por João, porque Pedro e João estavam presos, e cabia ali oração, cabia ali intercessão.
E hoje, quando eles chegam, naquele momento quando eles chegam, e deve ter tido um motivo de muita alegria, então começaram a se regozijar, e João e Pedro deram ali o testemunho. Hoje nós temos muitos comentaristas de assuntos e problemas, mesmo aqueles que nós não temos o pleno conhecimento, mas mesmo assim nós gostamos de dar opinião. O brasileiro é muito assim, né? Nós somos comentaristas dos problemas. Todo brasileiro é treinador da seleção brasileira. Todo brasileiro é presidente da República. Todo brasileiro gosta de dar pitaco na vida familiar do outro. Todo brasileiro gosta de dar sugestão e se transforma num médico. Por quê? Porque em algum momento da vida dele ele já teve aquela dor. Mas não sabe se a dor tem a mesma causa, se não tem, se o problema é o mesmo. Mas o brasileiro ele é assim, ele gosta de dar opinião, e mais opinião na vida de quem quer que seja. O problema dessas opiniões, sabe, e é com boa vontade, não é porque ele é maligno, não. Ele faz isso porque ele tem intenção de ajudar. Mas o grande problema é que essas opiniões, elas são baseadas nas nossas perspectivas, nas nossas experiências. E elas têm algum valor, porque são as experiências que você viveu, que a pessoa passou. Elas têm, de fato, algum valor. Mas, diga mais, ela não pode resolver aquilo que só Jesus pode. A não ser que você dê uma única orientação, um único conselho. Será que a gente vai chamar isso de conselho? E dizer para a pessoa assim, procura Jesus, irmão. Quantos já ouviram esse conselho? Agora, no dia da crise, você não quer ouvir esse conselho. Você quer ouvir alguma outra coisa. Faz isso, faz aquilo outro. Né? Faz um jejum, faz uma oração. Lembra de Naamã? Naamã queria ouvir qualquer coisa da parte de Eliseu. Menos para ele dizer assim, vai lá e mergulha naquele rio lá, Jordão, 7 vezes. Sabe, porque a palavra de Deus, ela precisa provocar fé em nós. E o nome de Jesus é um nome transformador. Nós precisamos receber ele com fé. E a fé que nós temos no nome, que é na pessoa, que é na obra, quando fala o nome, está falando da pessoa, está falando da obra, está falando de tudo isso. É um grande pacote, o pacote da salvação de Jesus. É preciso crer e descansar. Repete comigo, crer e descansar. Não à toa, lá em Mateus capítulo 11, Jesus diz assim, vinde a mim todos que estão... Ele diz, vinde a mim todos que estão felizes, todos aqueles que estão satisfeitos, todos aqueles que estão muito bem. Não, ele diz todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque nele está a resposta. Ele é o centro do evangelho, é o centro da vida, ele é o próprio autor da vida. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, embora eu vá gastar algum minuto nesse negócio. Sabe, quem foi que matou Jesus? As pessoas dizem, foram os judeus que entregaram Jesus para a morte. O outro vai dizer, foram os romanos que mataram Jesus. Isso deu uma grande controvérsia quando o Mel Gibson lançou o filme, né, da crucificação e morte de Jesus, e as pessoas ficaram muitas das vezes revoltadas contra os romanos da época ou contra os judeus. Mas a verdade, irmão, é que ninguém matou Jesus. Repete isso comigo. Ninguém matou Jesus. Não, você não teve convicção nenhuma. Diga de novo. Ninguém matou Jesus. Ninguém matou Jesus. Você sabe, eu vou lhe dizer algo. A morte, ela só chega para pecador. Porque o salário do pecado é a... Jesus, ele poderia ficar... Alguém pregou ele na cruz. Alguém açoitou ele. Mas se Jesus não tivesse dito assim, tetelestai, está consumado. E a Bíblia diz, e ele entregou o seu espírito. Ele estaria crucificado até hoje lá. E não morreria. Porque a morte não tem poder sobre o autor da vida. Entenda isso. Então, às vezes, o pregador usa esse argumento, né? Pedro mesmo usou, vocês mataram Jesus. Não, ninguém matou Jesus. Jesus, ele se entregou como cordeiro mudo, não questionou e se entregou, porque ele era uma oferta. Ele se ofertou para a nossa salvação. A gente precisa compreender isso. E eu sei que você entende, mas isso é uma prova extraordinária do amor de Deus por nós. Jesus ama você. Quando Jesus diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e ele nem tinha dado ainda, porque aquilo não tinha sido consumado. Mas entenda, Deus está fora do tempo. A cruz está fora do tempo. Para Deus, Jesus já havia sido crucificado no momento que Adão comeu a fruta.
Então ele está fora do tempo, e o amor de Deus ele se manifesta através da história inteira, em que Cristo morreu por nós, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, enquanto nós éramos ainda pecadores. É um amor extraordinário. E a gente precisa acreditar que Deus nos ama apesar de nós. Repete isso comigo: Deus me ama apesar de mim. Eu não sei o que você fez na vida de bom ou de ruim. Não sei. Se eu não estivesse gravando, eu ia fazer a piadinha com você. Já não está gravando aqui, eu não vou fazer, não. Eu não sei o que vocês fizeram de ruim na vida, de pecado, mas eu quero dizer uma coisa. Você sabe, diz misericórdia. Tem coisa que a sua mulher não sabe que você fez. Tem coisa que o seu marido não sabe. Tem coisa que o seu pai não sabe. Mas eu quero dizer algo para você. Tem alguém que sabe. Deus sabe. E ainda assim ele escolheu entregar o filho dele para morrer no seu lugar. Ele ama você muito. Vire para quem está ao seu lado, me ajuda, por favor, e diga assim: não é porque você merece. Porque você não merece. Isso não tem nada a ver com o seu mérito, irmão. Isso tem tudo a ver com o amor de Deus por nós. Isso tem tudo a ver com o mérito de Jesus, com o plano de Deus, que a gente chama no evangeliquez de plano da salvação. Qual é o plano da salvação? É isso. É Jesus vir ao mundo morrer pelo seu pecado, resgatar, restaurar, reconstruir, sabe? Redimi-lo daquilo que você havia feito. Por isso o nome de Jesus é tão poderoso. E não adianta a gente colocar o nome de São Fulano ou São Beltrano, não adianta a gente colocar a experiência de outras pessoas, é preciso colocar Jesus na equação. Diga, colocar Jesus na equação, porque tem coisas que só Ele pode resolver. Sabe? Então, quando eles estavam ali conversando, naquele momento em que Pedro e João deram o testemunho, será que eles estavam conversando sobre os direitos dos apóstolos, os desmandos do sacerdote, a injustiça de uma prisão arbitrária? Porque quando nós conversamos a respeito de alguma situação, e a gente fica falando de uma situação, de um problema, seja lá o que for, de um problema de igreja, então o pastor se reúne com o outro para conversar e daqui a pouco está falando de igreja. Só que assim, o pastor quando se reúne, ele só fala do lado bom da igreja dele. Ele nunca vai dizer do lado ruim, porque senão está dizendo que tem problema com ele. Mas vamos supor que fizesse isso, e quando começa a falar do lado ruim, e fica questionando porque fulano, porque Beltrano, porque Cicrano, tem sempre um argumento que culpa o outro. Então se essa igreja não cresce, a culpa é do pastor. Diz amém. Né? Eu sei que você pensa nisso. Né? A culpa é do pastor. Né? Diz glória a Deus. Sim, ele está sempre querendo colocar a responsabilidade em outra pessoa. Então é que eles estavam conversando ali, esses sacerdotes não tem jeito mesmo, eles prenderam Jesus, agora estão prendendo Pedro e João. Esses caras, não sei, eles não conseguem entender e começar a falar mal, né? A gente gosta de fazer isso, né? Mas o presidente, o governador, o prefeito, o ministro do lá... Opa! Esse negócio fica no YouTube, daqui a pouco, se eu sair em algema por aí, você sabe já o que aconteceu, né? E a gente gosta de colocar responsabilidade nos outros, e aquilo que nós precisamos fazer é aquilo que eles estavam fazendo. Diga, orando. Não adianta procurar culpado, é preciso procurar solução. E a solução tem nome, diga Jesus. Sabe, isso não é uma utopia, isso não é uma linguagem gospel, isso é a resposta de Deus para quem precisa de resposta. Quem não precisa, não quer. Então não há o que fazer. Mas para quem precisa de resposta, quem quer a solução está no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Sabe, é um nome que pode resolver aquilo que nós não podemos resolver. Então, eles estavam ali orando. E quem pode expulsar a morte e trazer a vida? Quem pode expulsar a morte e trazer a vida somente é Jesus. Então, quando eles ouviram aqueles relatos todos dos apóstolos, levantaram a voz em oração e apenas continuaram a fazer aquilo que eles já estavam fazendo. Mas o que eles oraram? Eles pediram a Deus para fazer justiça. Faz justiça, Senhor. Eu fui traído, eu fui machucado, eles foram açoitados. Já pensou se Jesus fizesse oração? Essa oração? Senhor,
julga e vinga aqueles que me mataram, aqueles que me machucaram. Não tinha ninguém vivo nessa terra. Mas ao contrário, a palavra de Jesus na cruz, uma das 7 palavras de Jesus na cruz foi: Pai, quem sabe? Perdoa. Pai, perdoa. Sabe, o único, digo o único. Me desculpa, irmão. Me desculpa, filho, se você acha que você é mais santo que eu. Me desculpa, Fernandão. Você tem o nome mais bonito dessa igreja. Me desculpa. Me desculpa se você acha que você é mais santo do que qualquer outra pessoa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O único que tinha razão e motivo para dizer que estava injustiçado era o próprio Jesus. E ele não fez isso. Por quê? Para que nenhum de nós pudesse carregar algo chamado justiça própria. A sua justiça própria não te leva à solução de coisa nenhuma. Mas a justiça de Deus, pela fé, é ela que restaura, que cura, que muda a história da sua vida, do seu filho, do seu pai, da sua família, do seu casamento. É ela que muda a história da sua empresa, do seu negócio. É ela que muda a história da sua vida. Tem coisas que só Jesus pode fazer. Eu ouvi um testemunho essa semana para falar de business, né, de negócios, do camarada que é dono da franquia da Esquimó, de como ele fez a oração e como ele fez pedidos a Deus e Deus mandou ele fazer picolé. Quem conhece a Esquimó? Tem um aqui pertinho, né? Pois é. Ele mandou ele fazer picolé e mandou ele chegar num determinado lugar, fazer uma propaganda, convidar as pessoas e dar um picolé de graça. Ele distribuiu centenas de picolés naquele dia. E assim, eu não tenho aqui de memória, não pensei em falar sobre isso, mas, sabe, e ele tinha um alvo. E Deus, ele multiplicou aquilo extraordinariamente. Hoje eles são franquias, milhares de franquias por esse Brasil todo. Porque tem coisa que só Jesus pode fazer. Então, quando a Bíblia diz assim, é inútil você levantar de madrugada e dormir tarde, ele não está dizendo para você ser preguiçoso e não trabalhar, não. Ele está dizendo para você trabalhar debaixo da bênção de Deus, porque se Deus não der a bênção, é inútil o esforço da sua mão. Se Deus não abençoar a sua casa, é inútil você tentar construir a mansão mais poderosa. Se Deus não cuidar da cidade, não adianta o sentinela ficar vigiando. Então nós somos crentes, a gente tem que aprender a desfrutar de Deus, a descansar nele. E quando a gente fala de oração, e eu falei muito sobre isso domingo, né? E hoje estou falando de novo sobre oração. A oração, ela é ativa, mas ela também é descanso. Porque eu orei. Então significa dizer que aquilo que eu podia fazer eu já fiz. Eu entreguei nas mãos dele. E o que mais eu preciso fazer? Descansa nele. Vinde a mim todos que estão E quando você entrega para ele diz o quê? Eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Toma sobre vós o meu jugo, porque tem descanso, 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 descanso. Descansa. Descansa em Deus, entrega para ele, coloca Jesus na panela e você vai ver como ele vai mudar a sua história. Então o que ele pedia? Ele não pedia justiça. Não, nada disso. Eles pediam ousadia, diga ousadia. Bota o versículo 29, por favor, de novo para mim. Olha só a oração deles, dizia assim: e agora, Senhor, ouve as ameaças deles. Tem alguém ameaçando você? Sabe, às vezes a gente está sob ameaça. E às vezes essa ameaça está dentro da nossa mente, porque é o inimigo trabalhando dentro da sua mente, colocando um pensamento lá como se fosse pensamento seu, dizendo que não tem jeito, que não vai resolver, que esse problema não tem solução e está te ameaçando. Às vezes são pessoas te ameaçando, circunstâncias te ameaçando. As pessoas que têm medo do talifaço, do cabeça branca, tem medo de um, tem medo de outro. Sabe, se você está se sentindo ameaçado, olha a oração deles para quem é ameaçado. Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos seus servos o quê? Coragem. Mas coragem para quê? Diz assim, para anunciar a palavra. O que significa isso? Irmão, sobre a minha crise, sobre o meu problema, sobre a minha dificuldade, sobre a minha luta, eu preciso ter coragem que vem do Espírito para colocar palavra. Diga palavra. A palavra é a palavra de Jesus, é a palavra de Jesus que produz fé. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo, a palavra da graça, a palavra do favor, a palavra do amor, a palavra que não diz respeito aos seus méritos, mas diz respeito aos méritos de Jesus. Quem matou Jesus?
Ninguém. Ele se entregou. Porque se ele não se entrega, ele ia estar crucificado lá, até hoje. É claro que isso é uma metáfora. Mas ninguém poderia matá-lo. Ninguém pode matar o autor da vida. Porque nele, diz a canção, a vida se formou. Ele é o verbo. E quando você vai lá em Gênesis, vai dizer assim, Deus disse, haja isso, e haja aquilo, e haja aquilo. Quando ele fala haja, faça, aconteça, isso é o verbo, é a ação de Deus. Quem está fazendo essa ação é o próprio Jesus, ele é o verbo encarnado, é a palavra. Então, quando nós colocamos a palavra na nossa vida, irmão, isso é fé. E eu sei que o Espírito Santo ele vai aquecendo o seu coração nessa noite, para você entender que isso é um passo de fé que você precisa dar. Crer, confiar e descansar. Ele vai mudar a história da sua vida, da sua família, do seu negócio. Ele vai trazer cura para o seu corpo. Agora creia nisso. Quantos creem, digam amém. Eu sei que esse amém ele é um pouco ufanista, né? E muito religioso. Mas sabe, confesse essa palavra e creia que Deus vai fazer o que ele prometeu que faria. Então eu penso que a igreja ela tem comentado muito sobre os problemas e orado muito pouco em cima de cada um deles. Tem tentado resolver os problemas com técnicas humanas e quando não é o suficiente, é melhor jogar a panela fora e desistir. Lembra de um domingo? Tem morte na panela, não tem jeito. O que você faz com a panela? Joga fora. Eu quero dizer que tem jeito. Esse é um ano de reconstrução para nós. Nós somos casa de restauração. Então não fique assustado, não. Domingo eu não viria para cá. Eu estaria na 17, eu precisava estar lá. E assim, a igreja que eu sou pastor diretamente, ali fixo mesmo, é a que eu menos vou. Eu tenho que confiar muito em Deus. É a que eu menos vou. Eu precisava estar lá, mas Deus mandou eu vir para cá. E quando eu falo a respeito de questões como oração, como trazer Jesus, como pedir, como buscar, é porque a gente precisa compreender que isso é uma verdade para nós. É uma verdade para todos, mas é uma verdade específica para cá, para essa igreja. Coloca Jesus na equação. Tá? Desiste de ficar lutando com a sua vida, com a sua força, de manter, às vezes, a aparência. Às vezes a gente quer manter a aparência de que está tudo bem, de que está tudo certo. Eu não estou dizendo para você contar seus problemas para ninguém, não. Mas para Deus você pode. Entendeu? Quando eu trago as pessoas aqui não tem necessariamente um palco, né? Beleza, que a gente fica aqui todo mundo perto, tudo junto e misturado. É porque você precisa colocar para Deus. Ninguém fica perguntando qual é o seu problema, qual é a sua crise, qual é a sua dificuldade, mas você está dizendo é para Deus, porque Ele é que vai entrar com solução. É Jesus na causa. Então vamos trazer Jesus para a questão, seja ela qual for. E eles tinham ali a total noção do poder que havia no nome de Jesus. Por isso a oração era dirigida. E eles pediam feitos, eles pediam milagres que seriam realizados no nome de Jesus. Bota o versículo 30, olha só que coisa. A oração deles continuava dizendo assim: estende a tua mão com poder para... E que sinais e maravilhas sejam realizadas por meio do teu, vamos lá, do teu santo servo Jesus. Nós estamos falando aqui de coisas impossíveis. Sinais, maravilhas, sejam realizadas, curas, tudo isso no nome de Jesus. O que ele está dizendo? Traz Jesus para a causa, traz Jesus para a equação, traz Jesus para o problema, traz Jesus para a sua questão. Ora para ele, ora a ele, convida ele para entrar. Como é que chama aquele negócio que o cara do barco pilota o barco? O carro é o volante, né? Acho que o avião é um manche. Aquele negócio redondo assim que o pessoal faz tatuagem, né? Que conduz o leme. Leme está lá embaixo, né? Que a Bíblia... Padrão? Patrão? Morria sem saber disso. Hã? Timão? É a mesma coisa? Aquele negócio gira para lá e para cá e conduz um navio. O Tiago fala isso. Que um leme tão pequeno é capaz de mudar o rumo de uma embarcação tão grande no meio de um mar que é muito maior. Quando você convida Jesus para a sua vida, você dá o controle do leme para ele. Vira para quem está ao seu lado e diz assim: entrega para ele. Entrega para ele. Entrega para ele.
Sabe o que isso significa? Desiste. Não desistir para jogar fora, mas desiste de buscar a solução, desiste de buscar a resposta, desiste de lutar com a sua força. Olha lá para Zacarias quando ele diz assim, não por força nem por violência. Sabe que esse conselho do profeta Zacarias era para Zorobabel. Zorobabel tinha uma responsabilidade de reconstruir o templo, de reconstruir a cidade de Jerusalém. Na verdade, o templo mesmo. Neemias já tinha reconstruído a muralha. E Zorobabel estava cansado. Por quê? Porque agora as pessoas, cada um queriam tomar conta das suas vidas e ninguém estava disposto a deixar o seu trabalho para reconstruir o templo. O templo de Jerusalém, na volta do cativeiro. E Zorobabel estava muito estressado. Mas aí Deus mandou o profeta dizer para ele e para o sacerdote, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pelo seu braço, mas é pelo poder do Senhor. Quantos acreditam nisso? É isso. Oh, meu Deus, pelo poder do Espírito Santo. Vamos terminar então? Pedro e João, 8h20, 9h20. Pedro e João, então, eles iniciaram esse dia com uma visita ao templo. O que eles foram fazer no templo? Diga, oração. E quando se depararam, foi quando eles se depararam com aquele aleijado. E no decorrer daquele dia inteiro, foram horas intensas, uma noite na prisão. Milagre, testemunho, pregação, uma noite preso, julgamento no dia seguinte, uma nova pregação, ameaças, e depois eles foram libertos. Depois de tudo isso, eles voltaram para os irmãos e foram fazer o quê? Diga, orar de novo. Não como um ritual ou mandamento. Eu ia perguntar para vocês aqui, quantos oraram até hoje? Mas eu desisti. Eu não quero saber, isso não é uma ordem, não é um mandamento, nem um ritual para ser feito. É para ser espontâneo, é para fluir. É para fluir em Deus. Põe o versículo 31. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos, aconteceu o quê? Tremeu. Se esse prédio aqui começar a tremer, o que você faz? Eu sei o que você faz. A sua mente natural vai fazer você sair correndo por ali. Se isso acontecer, cuidado com as crianças e com os velhinhos, não passa por cima deles, não. Porque quando um prédio treme, é porque teve um terremoto. É o que aconteceu lá. Deus abalou as estruturas do lugar onde eles estavam reunidos. Por quê? Porque houve poder na oração. Tremeu. E todos ficaram o quê? Se você ficar cheio do Espírito Santo, você não vai sair correndo. Não vai nem conseguir. Porque você está cheio do Espírito Santo, que nada mais importa. Quando você está cheio do Espírito Santo, nada mais importa. Nada mais importa. Você crê que o impossível vai acontecer. Porque você está cheio do Espírito Santo. Sumiu. Mas eu creio que vai aparecer de novo lá, o versículo 31. Então eles oraram, o lugar tremeu. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Olha lá, vamos ler juntos. Ou seja, anunciavam corajosamente o nome de Jesus. Diga o nome de Jesus. Esse é o resultado, irmão, de uma vida de comunhão com Deus, algo que será comum em nosso meio também, ser cheio do Espírito Santo e pregar a palavra de Deus corajosamente. O crente gosta de poder. Até música de madrugada, o crente vai buscar poder. Mas o poder de Deus, ele se manifesta muito na vida de quem fala do nome de Jesus. Já pensou nisso? Louvor é importante, oração, subir um monte, fazer intercessão, mas é preciso testemunhar daquilo que Jesus faz, do nome poderoso do Senhor Jesus. Diz amém. Eu vou contar uma historinha para terminar. Você conhece, né? No livro de Lucas fala sobre isso. Jesus havia morrido, mas ele já tinha ressuscitado, mas os discípulos não sabiam disso. Já era terceiro dia, já era domingo de manhã. E tinham 2 deles que estavam caminhando de Jerusalém para Emaús. E enquanto eles caminhavam, eles estavam conversando entre si, comentando aquilo que tinha acontecido.
De Jesus de Nazaré, homem poderoso em palavras e em obras, diziam eles, profeta de Deus. E eles diziam, nós tínhamos a expectativa, um dizia para o outro, de que ele seria aquele que fosse remir Israel da mão dos romanos. E daqui a pouco Jesus aparece e começa a caminhar junto com eles. Mas os olhos deles estavam fechados, eles não podiam reconhecer Jesus. Mas Jesus estava ali. E perguntou para eles, o que vocês estão falando? Ah, nós estamos falando de Jesus, profeta. Onde é que você estava? Só você que não sabe disso? E Jesus disse para eles assim, vocês são tão tolos, tão nécios, tardios em crer, difícil em acreditar. E começou a contar a história dele próprio, Jesus, através da palavra. Ele mostrou, ele falou dele mesmo nos livros do Antigo Testamento e falou como Jesus precisava sofrer e morrer e ressuscitar, até que chegaram a Emaús. E quando chegaram a Emaús, Jesus fez como se fossem para um pouco mais distante, mas eles constrangeram Jesus a entrar na casa deles. Sabe, tem muitos teólogos que acreditam que era um casal. Aqueles dois discípulos eram um casal, até porque eles entraram na mesma casa. E Jesus foi com eles. Então, o senhor fulano e a senhora fulano levaram Jesus para casa. E naquele momento que entraram na casa deles, e Jesus partiu o pão. Quem foi que partiu o pão? Jesus. Mas a casa é minha, quem vai partir o pão sou eu. Não, meu irmão, quando você traz Jesus para a equação, quem vai partir o pão na sua casa é Ele. Quem vai partir o pão na sua vida é Ele. Quem vai partir o pão na sua empresa é Ele. É Ele. E quando Ele partiu o pão e deu graças, os olhos foram abertos. Eles trouxeram quem para a casa deles? Jesus. Quantos querem trazer Jesus para a equação? Fica de pé comigo em nome de Jesus, então.